Bem, pessoal, o conteúdo que nós vamos trabalhar essa semana é a história e o tempo. Como nós vimos na aula passada, a história estuda as transformações e permanências que as diversas sociedades humanas vivem, ou seja, os seres humanos ao longo do tempo. Mas para a gente começar a estudar essa relação dos seres humanos com o tempo, é importante a gente pensar no seguinte: como nós começamos a contar o tempo? Aí vocês vão querer me falar que com relógio, óbvio. Mas e quando nós não tínhamos relógio? Como nós fazíamos para contar o tempo? Os primeiros seres humanos usavam os fenômenos naturais para poder contar o tempo. Por exemplo, faça o teste. Observe o sol pela manhã, a posição dele. Geralmente ele está mais ou menos como está aí na imagem. Ele fica perto do horizonte, mais ou menos nessa posição. Conforme a manhã vai passando, ele vai subindo, até mais ou menos chegar meio-dia, ele fica quase no centro do céu. Depois, conforme a tarde vai passando, o sol vai fazendo esse movimento, descendo, até ele se pôr e não ficar mais visível para a gente e começar a noite. Dessa forma aqui, você consegue ter noção do tempo passar. Você consegue ter noção de até quantas horas é. Você sabe que, dependendo da claridade que está lá fora, é dia, ou é manhã, meio-dia ou à tarde, ok? Então, esse tipo de observação é possível por conta desse movimento que a Terra faz naturalmente, que é o movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno de si mesma. Esse movimento é que nos ajuda a determinar quando é dia e quando é noite. Por quê? Conforme a Terra gira, somente uma das faces dela fica voltada para o Sol. Conforme ela vai girando, as horas vão passando. Então, aqui, nessa região onde o Sol está iluminando é dia, mas a região onde o Sol não está iluminando é noite. Para a Terra fazer esse movimento aqui, ela leva 24 horas. Por isso que um dia tem 24 horas. Outro fenômeno natural que nos ajuda a demarcar o tempo é o movimento de translação, que é um movimento em que a Terra gira em torno do Sol, como vocês estão podendo observar aí na imagem. Esse movimento determina o ano, ou seja, a Terra leva um ano para fazer esse movimento. Mais precisamente, ela leva 365 dias e 5 horas para fazer isso. Só que a gente não pode ter um dia só com 5 horas. Então, como é que nós fazemos? Nós contamos os 365 dias, acumulamos essas 5 horas, e de 4 em 4 anos, essas 5 horas que se acumularam em cada ano, nós juntamos e acrescentamos um dia em fevereiro. Aí nós chamamos esse ano de ano bissexto, porque ele tem 366 dias. O fenômeno de translação também nos ajuda a definir as estações do ano. Se você observar aí na imagem, você pode ver que pela posição da Terra em relação ao Sol, você consegue determinar se é primavera, inverno e verão. Por quê? Essa posição da Terra em relação ao Sol no movimento anual que ela faz influencia no clima aqui da Terra, influencia na temperatura, na quantidade de luz solar que chega até nós. E aí você consegue definir quando é inverno, porque fica mais frio, quando é verão, porque fica mais quente, quando é primavera, porque as flores começam a florescer devido ao clima que está mais ameno, quando é outono, quando as folhas, quando as plantas começam a perceber que está esfriando e aí as folhas começam a cair, a grama fica mais acinzentada. Então, o ser humano observando tudo isso, ele consegue definir divisões para o tempo. Por exemplo, observando essas mudanças das estações do ano na natureza, ele consegue definir o período próprio para plantar, o período propício para colher. Ele consegue, inclusive,
vê que o ano tem divisão de 4 estações e ele pode subdividir isso. E aí nós temos os meses do ano. Mas os seres humanos não se prenderam só à observação dos fenômenos naturais. Os seres humanos começaram a construir instrumentos que pudessem nos ajudar a ter mais precisão na medida do tempo. Um desses instrumentos foram os relógios, tá? Um dos primeiros relógios foi esse daí que você está vendo na tela. Se você observar aí, você vai ver que esse relógio consiste da seguinte maneira: você tem que os números das horas do dia, porque esse aqui é um relógio solar, você precisa do sol para ele funcionar. E ele funciona da seguinte maneira: você pega uma vareta e essa vareta vai fazer uma sombra. A sombra que ela faz de acordo com a posição do sol te define a hora. Então aqui, ó, pela sombra que vocês estão vendo aqui, tá em algarismos romanos, mas você consegue perceber que são 8 horas da manhã. Outro relógio antigo, isso daqui, e é um relógio que foi feito pelos egípcios antigos, é esse daqui, que é a clepsidra, que é um relógio de água. Como é que ele funcionava? Ele não era para um período longo de tempo. Ele era para poder fazer uma contagem de um tempo curto. Por exemplo, para definir quanto tempo uma pessoa tinha para realizar um discurso. Então, o que, que eles faziam? Você tinha uma vasilha de água vazia e uma vasilha de água cheia. Você enchia essa vasilha aqui de água e tampava esse buraquinho que ela tinha aqui. Quando você fosse contar o tempo, você tirava o que estava tampando aqui, a rolha que estava tampando, né, a vasilha impedindo da água vazar e deixava a água escorrer. Conforme a água fosse escorrendo e ela acabasse, significava que o tempo tinha acabado. Com o tempo, os relógios foram evoluindo. Então, o ser humano criou também o relógio de areia, que é a ampulheta, que é inclusive o símbolo da história, porque a gente lida com o ser humano e o tempo. Vocês devem talvez ter visto a ampulheta em jogos de tabuleiro. Outro, aí conforme passou o tempo também, você teve a evolução para o relógio mecânico, que dessa vez funcionava sozinho, não precisava da intervenção do ser humano. Né? Ele tinha um mecanismo que você dava corda nele e ele funcionava por longos períodos sozinho. Isso aqui é um relógio mecânico de bolso. Depois veio os relógios de pulso. E hoje em dia você tem os smartwatch, né? Que além da função de contar o tempo com muita precisão, os relógios modernos têm muita precisão das horas, eles conseguem, você consegue ver mensagem, medir sua pulsação, medir quantos quilômetros você andou, você tem GPS, enfim, milhares de outras funções. Então isso foi evoluindo de acordo com o tempo. Outro instrumento muito importante para os seres humanos contar o tempo foram os calendários. Aqui você está vendo 3 calendários diferentes, de 3 povos diferentes. Cada povo montou o seu calendário conforme as suas crenças e seus valores. Por exemplo, isso daqui é um calendário maia, tá? Que eram povos nativos da América Central. Aqui você tem um calendário chinês, né, que eles costumam associar cada ano a um animal. Esse ano, por exemplo, é o ano do boi. Talvez vocês tenham visto no Instagram, né? O Instagram fez lá algumas comemorações em relação a isso. E aqui é um calendário egípcio. Então, para dar início à contagem, cada povo escolheu uma data importante de acordo com as suas crenças e com a sua história. Por exemplo, para os judeus, eles definiram que a data de início de contagem de tempo deles seria a partir do que, para eles, foi a data da criação do mundo, que teria sido por volta do ano de 3760 antes de Cristo. Tá? Então, é um dos calendários mais antigos que nós temos. Já o calendário muçulmano conta o tempo a partir da ida do fundador da sua religião, né, que era o Maomé ou Mohammed, para a cidade de Meca e Medina, que fica na Arábia Saudita. Para eles, essa data é extremamente importante. Então, para eles, o calendário deles, o tempo deles, começa a contar a partir deste momento, ok?
Para os muçulmanos, esse fato ocorreu no ano de 622 do nosso calendário atual. Agora, o calendário cristão ou calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos atualmente e que a maioria do povo do Ocidente, né, segue. O calendário gregoriano, ele escolheu o nascimento de Cristo como o seu primeiro ano do calendário, né? Por isso que o ano de 2021 significa que fazem 2021 anos que Cristo nasceu. Só que para os muçulmanos, o ano de 2021 corresponde ao ano de 1442 no calendário muçulmano. Já no calendário judeu, corresponde ao ano de 5.781. Interessante, né? Como cada povo contou o tempo da sua própria maneira.